Olá a todos, sejam bem-vindos à quarta aula do treinamento da Sims. Lembrando a vocês que todo o material que é ensinado nessa aula, todo o conteúdo, está disponível na apostila que acompanha junto com este curso. Então é importante que você dê uma lida na apostila, lá tem mais detalhes sobre o que é abordado aqui na aula, para você expandir o seu conhecimento, tá? Hoje nós vamos fazer a correção do exercício C, que foi o exercício do semáforo. Aprenderemos sobre o reset dos temporizadores, veremos os contadores, blocos de comparação e teremos o exercício D para exercitar o que a gente vai aprender hoje também, tá? O exercício C que foi proposto era para que vocês criassem um bloco com o nome de semáforo. Dentro desse bloco você vai criar uma lógica de forma que vai acender os três sinais, o vermelho, amarelo e o verde, cada um em seu devido tempo. Quando um acender, o outro vai apagar. E todo esse sistema de iluminação ele é comandado por uma chave retentiva, que significa que a mesma chave que liga é a mesma que desliga, por isso que é uma chave retentiva, tá? Então, vamos lá à correção. Então, para esse exercício, eu criei um bloco do tipo FB, com o nome de semáforo. Esse bloco, ele possui um layout diferente do que a gente viu aqui dos outros blocos. Ele possui um banco de dados. Então, quando a gente vai adicionar ele aqui automaticamente no main, ele já cria esse DB aqui, que é um banco de dados. Se a gente der 2 cliques, você vai ver aqui dentro vai ter todas as tags de entrada, saída. Como a gente não criou, ele está vazio. Mas se você quiser, você pode criar para estar usando no seu projeto. Depois eu posso gravar uma aula à parte para vocês verem como que funciona, mas ele aparece aqui também. Se você clicar aqui, aparece como você adicionar e colocar. Para que serve isso? Bom, digamos que você tenha, aqui nós temos um semáforo só, mas digamos que você tenha 50 semáforos e você queira acionar eles de várias vezes de maneira independente. Você pode usar esse tipo de bloco do tipo FB, e se você quiser controlar, por exemplo, quantas vezes a luz verde do semáforo 1 acendeu, você consegue verificar, ou então quantas vezes o semáforo 10 ele foi acionado, você consegue verificar também. Você consegue ter uma informação específica, detalhada, sobre o que está sendo acionado, coisa que o FC ele não dá, ele apenas executa a lógica, fora que o banco de dados ele armazena sempre as informações de acionamento, então você consegue verificar, por exemplo, qual foi o último sinal do semáforo 1 que foi acendido, consegue ter informações detalhadas e mais precisas, e isso vai variar da aplicação que você quer fazer, tá? Mas, no mais, o semáforo ele funciona assim. Tem um botão de liga e desliga, afinal, no exercício pede uma chave que seja retentiva, significa que é a mesma que serve para ligar, é a mesma que serve para desligar. Então, eu coloquei esse contato normal aberto com esse endereço, com o nome de liga-desliga, e ele está associado a uma saída chamada de ligamento semáforo. Essa saída é um endereço de memória, então não é uma saída física, tá? É um endereço de memória que quando o botão de liga for pressionado, vou colocar aqui ele aqui para ligar, ele vai fechar o contato que está na frente da linha. Ele vai fechar um aqui, vai setar um, vai fechar esse contato e vai energizar a linha. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei como 3 linhas numa só. Eu coloquei todas como paralelo. Mas isso aqui é a mesma coisa de você colocar dessa forma aqui, ó, que vai aparecer aqui do lado. É a mesma coisa de você separar em linhas. O scan do CLP, ele faz da seguinte forma. Ele vai ler essa primeira linha, depois essa aqui, depois essa aqui. Ele lê de maneira separada. Ele não lê isso aqui como uma linha só. A gente coloca como uma linha só para facilitar na organização e na visualização. Para a gente não ficar com as lâmpadas separadas na tela e não ficar tendo que subir, descer. Mas aí, nesse caso, tanto faz se você colocar desta forma ou então dessa outra forma que foi mostrado aqui, tá? Fica a seu critério. Mas o que está acontecendo? Depois que a gente liga o semáforo lá na chave retentiva, esse contato fecha. E aí, se o sinal vermelho estiver desligado e o amarelo estiver desligado, ele vai ligar esse temporizador. Esse temporizador é do tipo TP. A gente aprendeu que o TP, ele vai energizar a saída Q, vai setar 1 na saída Q durante o tempo definido em PT. Então, a gente definiu como 6S, que é 6 segundos. Então, durante 6 segundos, ele vai setar 1 nessa saída Q, que é o tempo do sinal verde acender. Então, o verde, ele está conectado nessa saída Q, ele vai acender durante 6 segundos. Passados 6 segundos, ele vai desligar. Quando ele desliga, esse contato aqui fecha, então ele dá condições para o amarelo acender, o vermelho estava desligado, então ele conta os 3 segundos, e durante esses 3 segundos a saída aqui vai para 1, ligando o sinal amarelo. O sinal amarelo fica durante 3 segundos, passados 3 segundos ele desliga, ele então dá condições aqui para ligar o sinal vermelho, porque o verde vai estar desligado e o amarelo vai desligar. Se os dois estiverem desligados, ele vai permitir que o TP comece a contar, ele vai contar 9 segundos e energizar a saída Q, acendendo o sinal vermelho durante 9 segundos. Quando passar os 9 segundos, ele vai desligar, vai habilitar aqui o contato do vermelho e vai ligar o verde e assim por diante. E a única forma de desligar é se você vier aqui, na mesma chave que liga, botão direito, e você aperta lá para desligar. Então, ele vai desligar
e todas as lâmpadas, o que tiver aceso, vai apagar por conta desse contato que a gente colocou no início da linha, tá? Então, foi um exercício rápido, essa foi a resolução. Tem outras formas, sim, de fazer, com outros temporizadores, tá? Mas é aquela questão que eu falei para vocês. Lógico, cada um tem a sua, o importante é que funcione dessa forma, tá bom? Bom, eu comentei com vocês sobre a instrução para resetar o temporizador, mas existe uma instrução certa para isso, que é o reset timer, e também existe como você resetar o valor que você definiu para contar, que é o preset timer. O reset timer, que é a bobina de RT, quando ele é ativado, o tempo decorrido, ou seja, o tempo acumulado que foi contado até o momento do temporizador, ele vai ser redefinido para zero. Por exemplo, aqui nós temos esse temporizador, o timer 1, foi definido que ele vai contar 10 segundos, e, por exemplo, se ele estivesse em 5 segundos e você ativasse essa bobina aqui, RT, ele ia setar zero lá, e a contagem ia começar do início. Essa instrução serve para quando você precisa resetar o valor sem tirar a energia do temporizador, porque a gente sabe que o tom, ele, ao ter transição aqui de falso para verdadeiro, ele só conta se aqui tiver verdadeiro. Se aqui for falso, ele não vai contar, tá? Então, nesse caso, se você quiser resetar o temporizador sem ter que mudar a lógica que está na linha à frente dele, então você usa essa instrução. Já a bobina PT, que é a do preset, ela, quando é ativada, o tempo que você definiu aqui no PT, ele vai ser redefinido para zero. Então, no caso do exemplo aqui, nós temos o botão de liga, o tom vai ser energizado, vai contar até 10 segundos, passados 10 segundos, ele vai ligar essa saída. E também, quando ele ligar essa saída, que ele setar um aqui em Q, ele vai fechar esse contato e vai definir o preset do temporizador dele, ou seja, aqui está 10, em vez de ser 10, ele vai setar como 0. E aí, ao mesmo tempo, quando ele também mandar um aqui na saída, ele vai setar 0 e vai resetar. Então, se estava aqui em 8, 9 segundos, em 10 segundos no caso, ele vai voltar para 0. E como você definiu aqui que ele vai ser 0, usando a bobina de PT, então a saída vai permanecer sempre ligada, no caso desse exemplo aqui, tá? Então, é para isso que servem essas duas instruções. Uma para você resetar o tempo acumulado da contagem e outra para resetar o valor que você definiu, o set point que você colocou no temporizador para ele fazer a comparação dele e energizar a saída, tá? Trabalhando com o S7200, você pode utilizar até 3 contadores. O primeiro deles é o CTU, que é o Counter Up. E o Counter Up ele vai contar transições de falso para verdadeiro, ou seja, de 0 para 1. Toda vez que houver uma mudança aqui de estado de 0 para 1, que é um pulso, a entrada C1 desse contador ele vai registrar e vai incrementar 1 aqui no CV. O CV é o acumulador, ele conta quantos pulsos foram registrados até o momento, tá? Então, quando você definir aqui, dentro de PV, um valor, que no caso aqui foi definido como 5, ele vai aguardar contar aqui 5 transições. Se tiver 5 transições, ele vai comparar o valor que está entrando aqui com o valor que você definiu. Se for igual, ele vai setar aqui na saída Q como 1. Ou seja, ele está dizendo que quando chegar até 5 ou mais, tá? Porque se setar 6, 7, 8 e por aí vai, ele vai energizar a saída Q e vai ligar essa saída aqui, tá? Como ele é retentivo, ou seja, se você tirar aqui o botão de liga, ele vai guardar o último valor que ele contou, você tem que usar um reset para poder zerar o valor contado. Esse reset a gente coloca aqui, ó. Nesse caso eu coloquei como uma memória, mas você pode colocar como um contato físico mesmo, algo que venha resetar o CTU. O CTD é o Counter Down, ele conta decrescente, ele decrementa 1. Toda vez que houver uma transição de falso para verdadeiro aqui na entrada CD. Então, cada vez que ele registrar um pulso, ele vai tirar 1 do valor que estiver aqui no acumulador, tá? Uma coisa também é que a saída Q dele só vai ser energizada se o valor que tiver aqui no acumulador for igual ou menor a 0. Só nesse caso que a saída vai ser habilitada. Aqui, por exemplo, a gente colocou o PV dele como 5, mas ele só energizou a saída porque está em 0. Se tiver em 0, menos 1, menos 2, menos 3 e aí vai, ele vai energizar a saída, tá bom? Ele decrementa. Já o LD que ele tem é o load, e toda vez que ele receber um pulso aqui, ele vai setar esse valor aqui de PV lá no acumulador, por exemplo. Ele agora estava contando 0, se você der um pulso aqui, ele vai pegar o valor de 5 e vai jogar aqui, entendeu? O CTU, que é o Up Down Counter, ele vai fazer as duas coisas, ele vai contar incrementos e também vai contar os decrementos. Ele vai ter duas entradas, a CU e a CB. A entrada CU vai incrementar 1 no CV toda vez que houver uma transição, e a entrada CD vai decrementar, vai tirar 1 daqui do CV do acumulado, toda vez que houver uma transição aqui. Se acontecer das duas, registrarem transições ao mesmo tempo, não vai haver alteração, porque aqui vai estar incrementando 1 e aqui vai estar tirando 1, então não vai ter alteração aqui no CV. Ele possui duas saídas, que é a saída QU e a saída QD. A saída QU, ela funciona igual o do CTU,
toda vez que o valor do acumulador for igual ou maior que o PV, ele vai habilitar essa saída. E a saída QD é igual ao CTD. Toda vez que o valor de CV for menor que 0 ou igual a 0, aí ele vai habilitar a saída QD, tá? E lembrando também que ele tem um reset, que funciona da mesma forma, pode ser um contato ou um endereço de memória, e ele tem o load, que é para você setar o valor de PV lá no acumulador. Quando o load estiver em 1 e o reset estiver em 1 também, o que for registrado, os pulsos que estiverem aqui em C e em CD, eles não serão registrados, tá? Enquanto o reset estiver em 1 e o load estiver em 1 também, eles não vão registrar as entradas de CU e CD, porque o load vai jogar esse valor para lá e o reset vai jogar 0 aqui no valor acumulado. Nós temos também os blocos de comparação, que são blocos que vão fazer comparação entre dois valores do mesmo tipo de dados, ou mais valores, depende de quantos blocos você vai colocar, mas para cada bloco você só pode comparar dois valores por vez. A comparação que você vai fazer depende da instrução que você inserir aqui dentro, tá? No caso, tem as instruções de igualdade, nesse caso aqui, igualdade, tem de diferença, superioridade e inferioridade, que é o igual, igual, o não igual, o maior que, menor que, maior ou igual a que e o menor igual a que. Todas as instruções e como usá-la está disponível na apostila, existe uma tabela lá, como você vai colocar dentro do bloquinho para obter a comparação que você deseja, tá? Mas, a princípio, o que está acontecendo aqui, nós temos o contato 1 e o contato 2. Eu coloquei aqui um bloco de comparação de igualdade. Ele está comparando o primeiro valor com o segundo valor. E se os dois forem verdadeiros, ou seja, o contato 1 aqui ele está dizendo que é true, que é verdadeiro, e o 2 também é verdadeiro. Se os dois forem iguais, ele vai habilitar a saída 1. Se aqui, por exemplo, estivesse em 0 e aqui estivesse em 0 também, mesmo que os dois estivessem em 0, ele iria habilitar a saída, porque os dois estão no mesmo valor. O range é um tipo de bloco de comparação também. Ele tem dois tipos. Ele tem in-range, que é dentro do range, e out-range, que é o fora do range. O in-range ele funciona dessa forma. Ele vai comparar o valor que você inseriu em um, vai comparar com dois valores, o valor mínimo e o máximo. Se o valor que você estiver tomando como referência for igual ou menor a mínimo, ou se for menor ou igual ao valor máximo, ele vai habilitar a saída. Por exemplo, aqui eu coloquei um contato número 1, coloquei um contador aqui, que ele contou até o momento 3. Então, usando esse bloco do in-range, ele está como mínimo aqui, eu coloquei 3 e o máximo 5. Ele vai pegar aqui em val, ele está pegando do contador 1.cv, ou seja, o acumulado do contador, que é o número 3, ele está comparando se 3 está entre 3 e 5. Se tiver, habilita a saída. Se não tiver, ele não vai habilitar, tá? Já o fora do range, ele funciona de maneira contrária. Ele não vai comparar o que está dentro, mas ele vai comparar o que está fora. Ou seja, ele vai ver se o in é menor que o mínimo ou maior que o máximo. Então, aqui, por exemplo, o mesmo contador, ele está em 0, e o que ele está comparando aqui? Ele está vendo se 0 é menor que 3 ou maior que 5. Como é verdade, ele está aqui habilitando a saída. Esse aqui compara dentro do intervalo e esse fora do intervalo. Essa é a diferença entre eles. E ele não seta o valor aqui na saída, ele habilita. Ou é 0 ou é 1, tá? O mínimo e o máximo são outras duas instruções de comparação. O mínimo ele vai comparar o valor de dois parâmetros e o valor que for menor, ele vai setar na saída. Então, aqui nós temos a comparação entre 3 e 8. O bloco de mínimo está setando 3 na saída, que é o valor final, porque 3 é menor. Está pegando um número menor e setando no valor final e habilitando a saída. Já a instrução máximo, ele está comparando entre 2 e 6 e ele atribui o valor máximo ao parâmetro de saída. Então, aqui entre 2 e 6, 6 é maior, ele está setando o valor de 6 aqui na saída. Lembrando que essa instrução aqui está setando o valor, tá? A instrução anterior, que foi o range, ele seta 0 ou 1, ele habilita ou não habilita a saída. Já essa aqui, ele vai setar o valor. A instrução de limite ele é semelhante à instrução de range, mas a diferença é a forma que a saída aqui vai ser setada, tá? O limite ele vai pegar o valor de in, que é o valor de referência que ele está comparando, e vai comparar entre dois intervalos, que é o mn e o mx, que é o mínimo e máximo. O valor que ele estiver comparando tem que ser igual ou maior que o mínimo, e ao mesmo tempo tem que ser menor ou igual ao máximo. Tem que estar dentro desses dois aqui, dentro dessa faixa. Se ele estiver dentro dessa faixa, aí ele vai setar o valor aqui fora. Agora, detalhe, se o valor que estiver sendo comparado estiver fora da faixa, ele vai perguntar o seguinte: se o valor for menor que o mínimo, ele vai setar o valor de mínimo aqui fora. Se o valor for maior que máximo, ele vai setar o valor do máximo aqui fora. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu coloquei um bloco de adição que está somando 2 mais 2, que dá 4, e salva numa variável chamada de valor final. Aqui no limite, ele está pegando essa variável de valor final e comparando com esses dois valores que eu coloquei. Eu coloquei o valor 3 e o valor 5. Ele está comparando se 4 é igual ou maior a 3 e se é menor ou igual a 5. Como isso aqui é verdade, ele está setando o valor de 4 na saída out. Digamos que aqui fosse o valor de 2. 2 é menor que 3.
Então, ele não vai setar o valor de 2 aqui, ele vai setar o valor de 3. Ou então, se fosse aqui 8, ele não iria setar 8 aqui na saída. Ele ia setar 5, que é o máximo que foi definido aqui para ele. Ele ia setar 5 aqui, já que o 8 é maior que o 5. Então, essa é a diferença entre o limite e o range. O range ele vai comparar dentro do intervalo ou fora do intervalo, depende de como você usar, e vai setar o 0 ou 1 na saída dele. O limite não, ele vai fazer essa comparação, setar o valor na saída, e se o valor que estiver sendo comparado for diferente do que você determinou, aí ele vai setar esses parâmetros aqui, não o que estiver sendo lido, tá? Então, com isso que a gente aprendeu nessa aula, temos aqui o exercício D, você vai criar um relógio, vai criar um bloco com o nome de relógio, e você vai criar uma lógica, onde você vai programar um relógio para funcionar dessa forma aqui. O relógio vai iniciar a operação ao apertar uma chave retentiva do simulador, ou seja, vai ser uma chave retentiva igual a do semáforo, e você vai criar duas tags, uma tag chamada horas e a outra minutos. Na tag horas, você vai mostrar as horas do relógio, e vai ter que usar esse mecanismo aqui, ele vai contar os 60 segundos, vai registrar um minuto, a cada 60 minutos registrar uma hora, e tem que ser nesse formato de 23 horas, de 24 horas. Quando ele chegar nas 24, ele vai zerar e começar a contagem novamente, tá? E você tem que criar essas duas tags que vai exibir as horas e os minutos do relógio. Caso tenha ficado alguma dúvida, não esqueça de falar com a gente, estamos à disposição, e até a próxima aula.